Vou compartilhar a tela para vocês acompanharem os slides. Gente, não está voltando. Está indo só para frente, não está voltando. Leitura de rótulos, um ponto que não é de fadas. Por que dessa aula? O que eu gostaria é que as pessoas tomassem conhecimento e consciência do que realmente estão comprando. E um conto que não é de fadas, porque o Código do Consumidor diz que a gente tem o direito de saber o que está comprando, né? A quantidade, características, composição, a qualidade, mas a gente vai ver que existem exceções a essa regra geral. Então, a lista de ingredientes. Quando a gente pega o rótulo e tem a lista de ingredientes, ele deve estar do que tem maior quantidade para aquele que tem menor quantidade. Só que existem algumas exceções, como, por exemplo, os ingredientes compostos. Num biscoito com recheio de goiabada. Se essa goiabada do recheio representa mais de 25% do biscoito, tem que estar descrito os ingredientes. Então, seria goiabada, abre parênteses, goiaba, açúcar e etc. Quando é menos de 25% do produto final, como, por exemplo, um molho de tomate em uma pizza, não precisa estar descrito todos os ingredientes desse molho de tomate. Ou ingredientes que pertencem a certas classes de produtos, como, por exemplo, ervas aromáticas, ervas finas e etc. O Códex Internacional Alimentar, é uma norma internacional, descreve todas esses componentes, esses ingredientes especiais que pertencem a essas classes. Então, a legislação brasileira diz: consulte o Códex Alimentários para saber quais são essas ervas aromáticas, o que é ervas finas e etc. Deixa eu tirar essa barra aqui de cima, que eu não estou conseguindo acompanhar aqui no açúcar. Então, os diversos nomes do açúcar podem aparecer: sacarose, glicose, frutose, xarope de milho, dextrose, maltodextrina, açúcar invertido, melado, mel. E esses são só alguns exemplos, tá? Existem mais nomes para o açúcar. E uma coisinha aqui é o zero açúcar. Às vezes a gente vê na parte frontal do rótulo zero açúcar. E aí, quando você vira na lista de ingredientes, até aparece algum desses nomes. Né? Por que que pode isso? Porque quando é menos de 1%, então é 0, alguma coisa, pode ser posto na parte frontal zero açúcar, porque é o percentual, não é um zero absoluto. A relação dos açúcares totais deve estar descrito na tabela nutricional, assim como a quantidade de açúcar adicionado. E aqui eu trouxe uma tabelinha com os adoçantes, para a gente ver assim, tem uns que são naturais, outros são artificiais. A maioria dos adoçantes é utilizada para aumentar a sensação de doce no alimento. E tem gente que usa o adoçante para emagrecer, então a gente pode ver que alguns adoçantes têm a mesma caloria que o açúcar refinado, né? Açúcar refinado tem 4 calorias, aqui o aspartame também tem 4, a frutose também tem 4, lactose, o xilitol, que está na moda, é um adoçante natural, mas ele também tem 4 calorias. Então a gente tem que entender que os adoçantes foram criados por 2 motivos. Para a indústria economizar e aumentar a quantidade, aumentar o dulçor do alimento. E, em segundo lugar, para o diabético, que não pode consumir o açúcar. Então, ele consome um adoçante. Sódio e sal. Então, sódio é um elemento. O sal é um composto do cloreto, do cloro com o sódio. Então, o sal é o cloreto de sódio. E aqui eu tirei uma foto do rótulo de sal, para a gente dar uma olhadinha nos ingredientes. Então, cloreto de sódio, que é o sal, iodeto de potássio, que é o iodo, porque o nosso sal brasileiro é iodado, é obrigatório
A legislação brasileira diz que tem que iodar. Isso é uma questão de saúde pública para prevenir o bócio. E aqui um ingrediente bem interessante, antiumectante. Antigamente, o sal melava bastante, tanto que algumas pessoas até colocavam grãos de arroz no saleiro para absorver a umidade e não ficar tão melado. A indústria percebeu que a gente estava fazendo isso e resolveu colocar o antiumectante. Assim, não é algo para o nosso corpo, não é algo para a nossa saúde, não é um alimento. Então, esse antiumectante é um aditivo dito cosmético, né, porque é só para melhorar a aparência do sal. E aí, uma coisa interessante aqui nesse rótulo também é que ele traz a tabela nutricional, né? Essa informação nutricional é a tabela. Isso não é obrigatório para o sal, mas aí a gente sabe até qual a quantidade de iodo que é adicionado nesse sal. Se vocês tiverem uma pergunta, podem me interromper, tá? E aí, continuando com sal e sódio. Então, nas tabelas nutricional não aparece a quantidade de sal, aparece a quantidade de sódio. Então, eu peguei uma aqui como exemplo, sódio, 203 miligramas. E aí, como que a gente calcula para saber quanto de sal isso representa? Então, é o 203,2,4. 2,4 porque o sal não é só sódio, é cloreto, como a gente acabou de ver, né? Então, aqui dá 487 miligramas. E aí a gente tem que lembrar daquilo que a Organização Mundial da Saúde preconiza, né? Que é o recomendado no máximo 5 gramas de sal por dia. Então, a gente faz esse cálculozinho quando compra algum produto industrializado, para a gente poder somar com o sal que a gente já adiciona em casa, quando está preparando o alimento, e saber se está dentro desses 5 gramas de sal. E aí, aqui eu trouxe a lista de ingredientes, né? Aquela tabela que eu mostrei é de uma pizza congelada, vegana. E aqui a lista de ingredientes dessa mesma pizza, para a gente dar uma analisada. Então, a massa de pizza, abre parênteses, porque essa massa de pizza representa mais de 25% do produto final, então ela é toda descrita, né? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, isso também faz parte da legislação brasileira, enriquecer a farinha de trigo e milho com ferro e ácido fólico. Água, sal, óleo vegetal. A cobertura vegetal sabor queijo mussarela é porque é uma pizza vegana, tá, gente? Então, como isso também representa mais de 25%, abre parênteses, água, gordura vegetal, amido modificado, sal, aromatizante, espessante goma guar, acidulante, ácido cítrico. Aqui a gente vai fazer uma pausa. Ácido cítrico. Na maioria das vezes, quando a gente fala ácido cítrico, as pessoas pensam em frutas cítricas, laranja, limão. Só que o que a indústria utiliza para fazer o ácido cítrico é o milho. A maioria do milho no mundo é transgênica. Então, a probabilidade desse ácido cítrico utilizado aqui é muito grande de que ele seja transgênico. A gente tem certeza de que ele é? Não. O T de transgênico na parte frontal da embalagem é somente quando ultrapassa 1% do produto final. Como aqui é uma quantidade muito pequena, abaixo de 1%, não tem o T frontal. Então, a gente não tem como saber se esse ácido cítrico é ou não transgênico. Outras formas da gente ver os transgênicos na lista de ingredientes sem que apareça o T frontal, sem que tenha um indicativo, asterisco, né, de que é transgênico. Lecitina de soja, por exemplo, porque a soja também, a maioria, é transgênica. Então, a probabilidade de que essa lecitina de soja utilizada pela indústria seja transgênica é muito grande. E aí, era isso que eu queria chamar. Desculpa, mais um pouquinho. Lá embaixo. Alérgicos. 2 pontos. Contém derivados de trigo, soja e cevada. Isso eu vou passar outro slide mais adiante falando sobre os alérgicos. Mas aqui eu queria que vocês observassem, né? Alérgicos contém derivados de trigo, soja e cevada. Porque isso está na lista de ingredientes. Pode conter centeio, aveia e castanha de caju. Não faz parte da lista de ingredientes. Mas a mesma máquina que faz essa massa de pizza
faz outros alimentos que utilizam centeio, cevada e castanha de caju. Então, pode ter resíduos disso. E se a pessoa for muito alérgica, ela corre perigo. Então, tem um aviso, pode conter, porque é uma quantidade muito pequena. O glúten é sempre contém ou não contém, porque o glúten é uma questão para o celíaco. O glúten faz tão mal para o celíaco que fura o intestino. Então, mesmo uma quantidade mínima de resquício que ficou na máquina, pode acontecer isso. Então, sempre aparece como contém glúten, mesmo que sejam traços. E aí vai aparecer nos alérgicos lá. Pode conter trigo. Essa é a diferença, tá? Gorduras. Então, nós temos as gorduras saturadas, que é essa imagem lá em cima, né? Vocês veem que tem carbono com todas as ligações de hidrogênio. Essa é a saturada. A insaturada, o carbono não está com todas as ligações de hidrogênio. Então, ainda restam ligações a serem feitas, por isso é chamado de insaturado. As ligações não estão saturadas. A gordura insaturada é uma gordura boa para o nosso organismo. As gorduras saturadas, elas não são muito boas, elas podem causar doenças, como, por exemplo, dislipidemia, que seria o LDL, que é o colesterol ruim, elevado. Elas estão presentes principalmente em alimentos de origem animal, mas alguns vegetais, como óleo de coco e de palma, também têm gordura saturada. Aqui as gorduras hidrogenadas e as gorduras trans. Aí vocês veem a figurinha ali em cima, estão vendo que quando o hidrogênio, eu não consigo enxergar direito aqui, é a posição do hidrogênio que diz se é cis ou se é trans. Alimentos de origem animal têm gordura trans naturalmente, faz parte do alimento ter gordura trans. Por isso que é obrigatório aparecer na tabela nutricional gordura trans a quantidade. A legislação brasileira proíbe a adição de gordura trans no alimento. Então, quando aparece ali na tabela nutricional gordura trans, vocês podem procurar na lista de ingredientes e vão encontrar algum ingrediente de origem animal que pode conter essa gordura trans, como, por exemplo, ovo, as carnes, né, os laticínios, e a gordura hidrogenada, que eles pegam a gordura e injetam hidrogênio. E aí ela fica fofinha, própria para ser utilizada em biscoitos, sorvetes, ela que dá a cremosidade do sorvete, a crocância do biscoito. E aí gordura trans, que é adicionada pela indústria, por isso foi proibida, é uma gordura hidrogenada. E aí nós temos as gorduras interesterificadas. Elas surgiram pela proibição do uso da gordura trans. Então, a indústria foi procurar o que podia utilizar no lugar da gordura trans e criou a gordura interesterificada. A gente tem a figura ali em cima da molécula de triglicerol. Tá vendo que está coloridinho? Porque o que a indústria fez foi quebrar essa molécula e rearranjar. Por isso, nessa linha de baixo, vocês veem que as listrinhas coloridas estão em locais diferentes. É isso que é a gordura interesterificada. Ainda não existe legislação no Brasil falando sobre a gordura interesterificada, por isso a gente não encontra nos rótulos, na lista de ingredientes, gordura interesterificada. A gente vai encontrar como gordura vegetal. E aí pode ser qualquer gordura vegetal. Pode ser a gordura de coco, pode ser a gordura de palma, pode ser um óleo de soja, pode ser a gordura interesterificada, mas pode ser um óleo simples, uma gordura simples vegetal, não necessariamente a interesterificada. Maior probabilidade dela aparecer é nos produtos baratos e onde era utilizada a gordura trans. Então, aquele biscoito crocante, aquele sorvete bem cremoso e baratinho, pode ser a gordura interesterificada, mas a gente não tem como afirmar com certeza é gordura interesterificada. Existem alguns estudos científicos, mas ainda não é conclusivo, de que a gordura interesterificada teria o mesmo efeito no nosso corpo que a gordura trans. Então, assim, ainda faltam mais estudos para depois a gente poder solicitar uma lei regulando a gordura interesterificada. Isso vai ainda demorar um pouco. Os aditivos, né, que eu já tinha até citado alguns aditivos
naquela lista de ingredientes. A Anvisa diz que aditivo é qualquer substância que venha para modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais que não tem o propósito de nutrir. Então, nós vamos ver agora alguns aditivos, que são os conservantes, acidulantes, corantes, aromatizantes e outros. Eles aparecem no final da lista de ingredientes. Então, primeiro aparece o que é comida, para depois eles aparecerem. A principal função, né, quer dizer, aparece o nome da função do aditivo, 2 pontos, ou nem sempre 2 pontos, como vocês viram, e o nome desse aditivo ou o número dele. INS é o Sistema Internacional de Numeração de Aditivos Alimentares previsto no Códex Alimentários, que eu já citei antes, né? Pode aparecer ambos, que é o caso da tartrazina. Esse corante, ele causa muita alergia. Por isso, a legislação brasileira diz que tem que aparecer tanto o nome quanto o código dele. E aí, esse corante vermelho carmim, ou corante natural carmim, eu só coloquei aqui porque ele é proveniente da cochonilha, é um besouro. E aí, para os veganos, a gente rejeita o produto porque eu sou vegana. Os veganos não comem besouro, não comem cochonilha, é um animal, tá? Faz parte do reino animal. Vocês não precisam se preocupar com esse besouro, tá? Ele é criado em um laboratório especificamente para produção de corante, então ele não causa nenhum mal à saúde, ele é natural, quem não é vegano não precisa ficar preocupado com ele. Nós temos outros exemplos de corantes, é só uma listinha assim curtinha, porque a lista é enorme, e só para citar algumas coisas, né? Esse aqui eu vou pegar minha colinha, porque eu nunca lembro de qual. Então, esse amarelo crepúsculo, ele está associado a déficit de aprendizagem e de memória. Todos esses aqui não têm estudo conclusivo, tá? Por isso eles não são proibidos. É tudo estudo que ainda falta, mas a tendência é de que seja isso. Então, o vermelho alura é a possibilidade de ser genotóxico. O amaranto é supostamente cancerígeno. Esse azul brilhante FCF é muito utilizado em produtos cujo público-alvo são crianças, porque ele deixa a boca e a língua azuis. Então, as crianças acham divertido, né? Aparecem balas, sorvete, geleias, e etc. Né? Esse azul brilhante, ele tem potencial neurotóxico. A indigotina ou carmim de índigo pode causar vômitos e náuseas, e a eritrosina, tumores na tireoide. Vou repetir, pode ser, não é taxativo, tá? Aromatizantes é o que dá cheiro para o alimento. Então, nós temos os aromas naturais, que são próprios dos ingredientes utilizados naquele alimento, e nós temos os sintéticos. Os sintéticos são divididos em idênticos aos naturais, quando eles imitam bem a molécula natural, ou os artificiais, que são bem de laboratório mesmo. Conservantes, nitrato e nitrito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, essas duas substâncias estão junto com o cigarro em potencial cancerígeno. Por que a legislação brasileira permite a utilização desses conservantes se eles são tão prejudiciais à saúde, né? Porque são os únicos que combatem a bactéria botulínica. Então, câncer demora bastante para a gente morrer de câncer. E ainda alguns têm cura, né? Não é uma certeza. Agora, a bactéria botulínica, a chance de morrer é alta e rápido. Colocando os dois na balança, melhor deixar para depois, né? A figura aqui do lado é porque esses dois conservantes são muito encontrados em embutidos. Então, assim, quando uma nutricionista diz não coma embutidos, não é só por causa do nitrito e nitrato, tá? Os embutidos também são riquíssimos em gordura
e sódio. Então, vamos tentar substituir por um frango desfiado, um ovo, uma sardinha, alguma outra coisa e deixar eles de lado, né? Aqui também eu só coloquei o nome de alguns outros conservantes como exemplos. Prazo de validade. Na embalagem é obrigatório constar o prazo de validade. A data de fabricação não é obrigatória. E existem vários produtos que não precisam constar a data, prazo de validade, né? Porque eles já são, por exemplo, álcool é um conservante, sal é um conservante, açúcar é um conservante. Então, esses alimentos, vocês não vão... Alimentos, bebida alcoólica não é alimento. Vocês não vão encontrar data de validade. Alergênicos, então, tem aquela expressão que eu já tinha comentado, né? Alérgicos contém, alérgicos pode conter. Essa é a lista dos alimentos alergênicos que a lei diz que deve constar obrigatoriamente no rótulo com o alerta em negrito no final da lista de ingredientes. Vocês podem ver que não é tudo, né? Se alguém, por exemplo, estava lá voltando para o molho de tomate na pizza, que representa menos de 25%, portanto, não precisa ter a descrição. Esse molho de tomate tinha, por exemplo, alho, tempero básico. Tem gente que é alérgica a alho? Sim. São muitas pessoas? Não, por isso a lei não contemplou. Começam a entender que, sim, nós temos direito à informação, mas também não dá para colocar tudo no rótulo, né? O rótulo acabaria vindo um livro junto com o produto, se fosse colocado tudo no rótulo. Informação nutricional, é essa tabelinha. Então, alguns alimentos também são dispensados dessa tabela. Como eu já tinha dito antes, o sal é dispensado dessa tabela. Café, erva mate, chá, diversas ervas, especiarias, temperos são dispensados, temperos simples, né? Falando do orégano, né? São dispensados dessa tabela. Então, o que é obrigatório constar nessa tabela? Valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Os minerais e as vitaminas são opcional do fabricante colocar ou não. E aí a gente chega nessa rotulagem frontal. Alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. Quando que a indústria precisa colocar na parte da frente essa lupa? Então, a gente tem a tabelinha aqui. Em alimentos sólidos, o açúcar adicionado que passar for igual ou superior a 15 gramas, deve constar na parte da frente. Gordura saturada superior a 6 gramas, sódio igual ou superior a 600 miligramas. Alimentos líquidos, acima de 7,5 gramas de açúcar, acima de 3 gramas de gordura e acima de 300 miligramas de sódio. Aí eu trouxe uma tabelinha nutricional para a gente ver como exemplo. Então, isso aqui é um achocolatado. E aí aqui aparece 20 gramas de achocolatado, a gente segue aqui açúcar adicionado, 15 gramas. Em 20 gramas do produto tem 15 gramas de açúcar adicionado. Isso é 75% do produto. Isso é um achocolatado. Na parte da frente do rótulo desse achocolatado, não trouxe aqui, mas não tem a lupa de alto em açúcar. Aí a gente volta para essa tabelinha aqui, 100 gramas, lá era 20 gramas. Tem açúcar adicionado igual ou superior a 15 gramas, e é isso que tem em 20 gramas. Então, deveria ter a lupa por esse critério? Sim, não tem. Por quê? Vamos voltar para a tabela. Tem aqui 100 mililitros. O fabricante alega que é um produto que deve ser diluído no leite. Então, assim, na embalagem não consta que é leite desnatado, mas no site ele informa que é o leite desnatado. Então, em 100 mililitros de leite desnatado, colocando as 20 gramas do produto,
resulta em 7 gramas de açúcar adicionado. Entende que diminui porque aumenta o que está diluído, né? 20 gramas diluído em 100 mililitros acabou ficando com 7 gramas. Aí a gente volta para a tabela, 100 mililitros, 7 gramas. Aqui, em líquido, 100 mililitros, superior ou igual a 7,5 gramas. Aí está abaixo, porque é 7 gramas. Por isso não precisa da lupa frontal, apesar de ser riquíssimo em açúcar. E aí a gente vem para a lista de ingredientes desse achocolatado. Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, que é outro açúcar. E aí esse achocolatado, na parte frontal, dizia que tinha adição de vitaminas e minerais. Por isso segue aqui uma lista de vitaminas e minerais. Aí a gente volta aqui para a tabelinha. Tem vitaminas e minerais? Aqui embaixo, bem pequenininho. Que não é obrigatório. Mas ele até colocou qual é a quantidade que ele adicionou de vitamina e mineral. E aí aqui, alérgicos. Contém derivados de leite de soja. Ó, soro de leite em pó, leite de vaca. Pode conter aveia, cevada e trigo. Contém lactose, porque tem o soro de leite em pó. Contém glúten. Tá vendo que não tem glúten, não tem trigo aqui na lista de ingredientes. Mas aqui no final contém glúten, porque o glúten, como eu tinha dito, né, ele é muito perigoso para quem tem a doença celíaca. Então, ele tem que aparecer. Pode ter traços, como ele coloca aqui. Pode conter aveia, cevada e trigo, porque esse achocolatado passa por uma máquina que também passa outro produto que tem ingrediente trigo. E aí pode ficar o resíduo de trigo, que contém glúten, na máquina. Então, vem um alerta, contém glúten, mesmo não tendo na lista de ingredientes o trigo. Ou outro alimento que contenha glúten. Aqui outra tabela nutricional para a gente dar uma olhadinha. Aqui eu queria chamar a atenção para as gorduras totais. Em 100 gramas, tem 27 gramas de gordura total. Essa tabela nutricional é de um queijo ralado. E aí a gente vai voltar aqui, ó. 100 gramas, gordura total, 27. Vamos voltar lá. Aqui, 100 gramas, gordura, 6. Deveria ter o alto em gordura saturada? Sim. Tem nesse queijo? Não. Por quê? Porque essa gordura é própria do queijo, ela não foi adicionada. Então, tá vendo que é para ter, né? Fizeram uma lei para servir de orientação para nós, mas nem sempre, né? Tem as exceçõezinhas que vão, que a gente tem que prestar atenção mesmo assim. Desculpa aqui, gordura saturada 16, né? Na gordura total 27, mas mesmo assim, volta lá na gordura saturada, aqui 6. Então, continua sendo acima. E aí, aqui embaixo, tem a lista de ingredientes desse queijo ralado. Aqui, ó. Esse é uma composição de queijo parmesão com queijo montanhês. Vamos ler o queijo parmesão. Ele tem leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento lático, coagulante, conservador e sorbato de potássio, nitrato de sódio e natamicina. Quer dizer, aqui já tem os conservadores. Aí a gente pega o queijo montanhês, a mesma coisa, e aí quando termina o queijo montanhês, a gente vê aqui, ó, antiaglutinante, celulose microcristalina e conservador ácido sórbico. Quer dizer, o queijo em si já tem o seu conservante. Mas na hora que a indústria resolveu ralar e colocar dentro de um saquinho, ela colocou mais conservante. E aí, esse antiaglutinante. Sabe quando você compra o queijo fatiado, que foi fatiado pelo próprio supermercado, a gente vai na padaria, né, e pede para fatiar ali na hora, e aí leva para casa, fica em cima da mesa, vai para a geladeira, volta para cima da mesa e ela começa a grudar uma fatia na outra? Então, para isso não acontecer,
nesse queijo que foi ralado pela indústria, eles colocam esse anti-aglutinante. Aí aqui eu quis trazer isso para vocês criarem consciência. Eu sei que é mais fácil simplesmente abrir um saquinho de queijo ralado e utilizá-lo, mas fica a questão, né? Você tem tempo de ralar para não utilizar, não ingerir esse anti-aglutinante e ingerir uma quantidade menor de conservante? Fica a escolha. A gente só tem escolha quando a gente toma consciência. Esse é o rótulo de uma ervilha congelada, que eu também quis trazer para chamar atenção aqui, ó. Ingrediente, ervilha. A ervilha, se vocês pegarem a tabela de composição de alimentos oficial, vai aparecer lá assim, no máximo 5 gramas de sódio na ervilha. Na maioria das vezes vocês vão ver zero quando é ervilha. Só que nessa aqui aparece aqui, ó, sódio 108. E na lista de ingredientes, ervilha. Por que que isso acontece? É o processo que a indústria passou essa ervilha para aumentar o tempo de prateleira, que a gente chama, que é o prazo de validade. O congelamento já é uma forma de conservar, mas a indústria achou essa marca aqui em específico, né, que deveria colocar sódio, mas de uma forma que não entra como um ingrediente. Esse sódio aparece no processo que eles utilizam para a conservação do produto. Então, acaba aumentando a quantidade de sódio do grão da ervilha, mas não entra como um ingrediente. E aí eu trouxe, só para curiosidade, aqui uma lata de ervilha. E aí aparece aqui ingredientes. Está bem difícil de ler porque eu não consegui encontrar na internet, eu tive que tirar foto. Ervilha, água, sal, estabilizante, cloreto de cálcio. E aí a gente vai para aqui, ó, sódio, 194. É quase o dobro, tudo bem. Mas, se vocês forem no supermercado e prestarem atenção, tem ervilhas enlatadas em sachê que são zero sódio. Tem ervilha congelada também, a maioria das ervilhas congeladas, na verdade, são zero sódio. Né? Eu só conheço uma marca que tem aquela quantidade, por isso eu quis tirar a foto e trazer para vocês. Transgênicos. Então, tem o T na frente, mas esse T na frente só aparece quando é superior a 1%. Quando tem o ingrediente transgênico, é obrigatório aparecer a espécie doadora do gene. Então, vai aparecer na lista de ingredientes lá. Por exemplo, o ácido cítrico, que eu citei que pode ser transgênico. Quando ele é do milho, que ele é transgênico, vai aparecer um asteriscozinho. E embaixo, no final da lista, o que significa aquele asteriscozinho, que é o gene. Né? Quando o animal, por exemplo, o boi, a galinha, foram alimentados com ração transgênica, isso também deve aparecer na embalagem desse produto final, né? Utilizando esses animais. Aqui uma lista de alguns alimentos transgênicos que já existem no mundo, né? Soja e milho são os mais comuns no mundo inteiro. Algodão, canola, trigo. O Brasil ainda não produz trigo transgênico, mas a Argentina sim. E nós importamos o trigo da Argentina, então é bem possível que nós já estejamos comendo trigo transgênico quando vamos na padaria. E aí é que esses outros a gente não encontra aqui no Brasil, né? A beterraba, a alfafa, mamão, abobrinha. Aqui a batata e a maçã eu achei bem interessante porque eles fizeram a transgenia para não escurecer quando é cortada, né? Quando a gente corta a maçã, a batata ela fica marrom, eles fizeram só para não ficar marrom. Eu rio porque, desculpa, cana-de-açúcar. Essa a gente pode encontrar no Brasil, tá? Já foi aprovado o cultivo de cana-de-açúcar. A maioria da transgenia foi criada para que a planta seja resistente a pragas. Por isso até que eu ri ali da batata e da maçã. Né? A maioria é para que a gente tenha mais alimento e aquele outro é só uma questão de cosmética, né? Esse abacaxi rosa também é só para que ele vai aumentar a quantidade de licopeno, mas
Não é vendido no Brasil, tá? O arroz dourado, ele é dourado mesmo, tá? Ele não é aquele amareladinho do arroz parboilizado, ele é bem dourado. Também não é vendido no Brasil, ele é mais vendido na Alemanha e é para aumentar a quantidade de vitamina A. Feijão carioquinha, que a gente já vê nas nossas prateleiras, né? E o único animal que é transgênico até o momento é o salmão. Essa lista de alimentos, gente, é bem maior, tá? Existem outros, eu só trouxe isso como exemplos de transgênicos que já existem no mundo. Expressões light e diet. Diet é quando zerou algum... Oi? Não, não era uma pergunta, ok. Então, diet é quando zerou algum ingrediente. E light é quando reduziu pelo menos 25% desse ingrediente. Então, assim, por exemplo, zerou o açúcar para os diabéticos. Então, é o produto diet. E aí a gente tem que prestar atenção em uma coisa e ler toda a lista de ingredientes e a tabela nutricional. Quando zera, por exemplo, seguindo o do diabético, que zerou o açúcar, precisa manter o sabor, precisa ser gostoso, continuar gostoso. Então, o que a indústria faz? Aumenta muito algum outro ingrediente, por exemplo, gordura. Então tem que cuidar, porque nem sempre light diet significa redução de caloria. Tá? Sempre leiam o rótulo por inteiro. Aqui eu trouxe também alguns exemplos. Nenhum desses selos é lei, foi criado por algum governo, alguma coisa assim, faz parte de uma lei, tá? Todos esses selos foram criados por alguma empresa, alguma associação, alguma instituição que determinou quais os critérios para adquirir esse selo e cobra para fazer fiscalização e colocar esse selo no produto. Então, a gente tem aqui o Orgânico Brasil, que é só aqui no Brasil que é utilizado. Aqui do ladinho nós temos o Deméter, da agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica, ela é orgânica, mas ela vai além. Ela se preocupa até com a quantidade de fungos que existem no solo. O IFOS, aqui do lado, é um selo internacional para dizer que, por exemplo, o ômega 3 não tem mercúrio. Aqui do ladinho, o certificado da Sociedade Vegetariana Brasileira, para dizer que o produto é vegano. Aqui embaixo a gente tem esse certificado que também é internacional. Você vê mais ele no produtos de chocolate. Aqui no Brasil a gente não vê tanto, porque o cacau utilizado para produzir o chocolate brasileiro é plantado aqui mesmo. Esse selo foi criado porque, por exemplo, na África estavam desmatando muitas florestas para plantar o cacaueiro e aí fazer o cacau. Então eles criaram esse selo para dizer que não, aquele cacau não é proveniente de um local onde foi desmatado a floresta nativa para plantar o cacaueiro. A BIC é o selo de pureza do café, é um selo brasileiro, para dizer que esse café não tem mistura com, por exemplo, erva mate, cevada, que é um café puro. Esse aqui do lado, Pro Amendoim, também é um selo brasileiro, para dizer que o amendoim não tem fungo. Esse aqui é muito importante, quem consome amendoim, procurar ele na embalagem, porque não tem como tirar esse fungo do amendoim, tá, gente? E aí pode causar alguma problemas intestinais, de absorção, alguma coisa assim. Procurem sempre por essa certificação. E esses dois últimos são selos religiosos. Esse primeiro aqui eu não vou pronunciar porque eu não sei a pronúncia, mas é da religião muçulmana. Então, por exemplo, os muçulmanos não comem porco. E pelas normas deles, se um caminhão frigorífico transportou carne de porco congelada, não pode transportar o produto que tem esse selo. Se quiser ter esse selo, tem que ser um caminhão frigorífico que só transporta alimentos permitidos pela religião muçulmana. E esse outro é da religião judaica. Os judeus se importam muito com a higiene dos alimentos. Então, por exemplo, a Anvisa permite partes de insetos no molho de tomate ou inseto inteiro no chá.
Eu não sei dizer tudo de quantidade de partes de inseto e de cada alimento, porque cada alimento tem uma regra diferente, tá, gente? Pela Anvisa, é uma lista bem grande, eu não sei todos de cor. Mas se você se importa com isso e não quer nenhuma parte de inseto, nenhum inseto naquilo que você vai comer, procure por este selo da religião judaica. Aqui nós temos as referências. Se vocês são os alunos do Instituto Federal do Ceará, eu passei para as professoras que pediram para vocês assistirem, então vocês têm isso também. Aqui é o meu nome, meus contatos, e eu vou agora interromper o compartilhamento, parar a gravação